E aí, galerinha do YouTube, tudo jóia? Estamos aqui para mais uma aula do projeto integrador do IFTM, com o assunto lógica de programação. Então vamos ver mais um pouco do que é. Continuando aí a nossa primeira aula, né? Vamos dar continuidade. Lógica de programação, então. A linguagem de programação é somente como se escreve o algoritmo. O grande problema para muitos é o que dizer para o computador fazer o que é desejado. Na hora de programar, alguns passos são indispensáveis, que são como a declaração das variáveis. As variáveis podem ser escritas por letras ou números, que representam um valor que pode ser mudado a qualquer momento. Cada variável tem um espaço na memória para armazenar seus dados, porém existem vários tipos de dados, sendo os mais comuns. Numérico, todo e qualquer tipo de número, positivo ou negativo. E na hora que a gente for declarar ele, a gente utiliza int, que no caso seria como se fosse inteiro, né? Um número inteiro. Reais, porém podem ser positivos ou negativos e decimais. E quando a gente vai declarar, a gente pode estar utilizando aí double. Caractere são os textos. Qualquer número pode entrar aqui, no caso, porém não terá uma função matemática. Ele vai ser tratado sempre como texto. Então, se a gente declarar um número 1, por exemplo, como uma string, ele vai ser um texto. Então, não tem como a gente somar, no caso, o número 1 com algum outro número, sendo ele uma string. E embaixo, declaração aqui. A declaração, então, eu coloquei 3 exemplos do que a gente viu, que são os mais comuns que a gente utiliza. Existem outros tipos de declarações, mas a maioria dos programas não faltam esses 3. Int, que é inteiro, então eu declarei int x. O x é um número inteiro. Double y, então o y é um número real, né? Pode ser 1, qualquer coisa, 2, qualquer coisa e assim por diante. Então, double y. E string texto. A gente pode observar que string é escrito com S maiúsculo. Então, string texto. O texto é uma variável e dentro dele pode ter qualquer tipo de coisa que vai ser considerado como um texto, um string, né? Saber lógica de programação é saber o melhor jeito de escrever um código para o computador interpretar corretamente. É saber se comunicar com a máquina a partir de uma linguagem, seja ela qual for. Então, como exemplo, vamos utilizar a função if e realizar mais uma operação matemática, porém agora já sabemos sobre como declarar variáveis. Na aula passada a gente utilizou o do while, hoje a gente vai utilizar novamente o do while, porém eu vou acrescentar o if acompanhado do else. O if é uma condição, no caso, se alguma coisa for aquilo, ele faz o determinado processo. Se ela não for, que seria o else, aí ele faz a outra parte do processo, que geralmente é uma coisa contrária ao primeiro se. Então a situação de hoje, gente, é a seguinte. Vamos pensar que a gente tem um dinheiro, né? A gente tem R$5. Aí eu declarei o dinheiro ali. Como o dinheiro é R$5, são 5,00, né? Porque a gente pode ter centavos. Então eu coloquei ele como double. Aí a gente já está usando aí novas declarações que a gente não viu na aula passada. E de novo eu fiz a declaração de biscoito, 1,50. Então é 1,50 centavos, que também é um número double, né? Então a situação é a seguinte: a gente vai numa padaria e a gente quer comprar alguma coisa para agradar a nossa mãe. E para agradar ela, a gente sabe que ela gosta muito daqueles biscoitos fritos, aqueles biscoitos fritos, e que o biscoito custava, na última vez, né, R$1,50 na padaria. Isso a gente já sabe. Então, por isso que a gente declarou ali que o biscoito custa R$1,50. E embaixo, eu também declarei mais uma variável, a variável sentimento da mamãe, que no caso é uma string. E aí ela recebeu o texto, não sabemos.
porque até o momento que a gente não levou o biscoito, então, que a gente não sabe se a gente vai conseguir comprar ou não o biscoito, a gente não sabe qual vai ser a reação da mamãe, certo? Então, ela está como não sabemos. E aí o programa começa da seguinte forma: se o biscoito for menor que R$5, no caso, se o biscoito custar menos de R$5, a gente entra dentro dessa chave e vai para o do, né, nosso repita ali. Se não for, né, lá do outro lado tem a fechamento antes da palavra else, o fechamento da palavra do if, que é o else. Aí a gente tem lá o sentimento da mamãe recebendo triste, e embaixo a gente tem um novo tipo de função, que é a printf. Ela imprime o texto ou o valor de uma variável para que o usuário veja, né, o resultado. Então, o sentimento da mamãe, no else, ele recebeu triste, exclamação. Então, no printf, a gente colocou a variável sentimento da mamãe e vai ser impresso para o usuário triste. Que no caso, se o valor do biscoito é maior que R$5, a gente não tem o dinheiro, então a gente vai chegar em casa e não vai ter como fazer a mamãe feliz. Mas se né, no caso o biscoito for menor que R$5, então a gente entra no repita, né, no nosso do while, e aí dinheiro é R$5, ele recebe o valor do dinheiro menos uma quantidade de biscoito. Por quê? Porque se o dinheiro der para comprar mais de um biscoito, a gente vai poder comprar e levar mais de um biscoito para casa. Então, a primeira vez que passa dinheiro, né, menos um biscoito, menos 1,50, a gente tem ali a subtração. E aí testa no while. Então, enquanto o dinheiro for maior ou igual a 1,50, que significa o quê? Enquanto o dinheiro for maior que o preço de um biscoito, né, significa que eu posso levar mais um biscoito. Então, se a gente fizer a conta, a gente vai poder passar no nosso repita 3 vezes. A gente passa uma primeira vez, vai para R$3,50. Depois a gente compra mais um biscoito, que vai para R$2. E depois dá para comprar mais um biscoito, sobra 50 centavos. Como o nosso dinheiro é 50 centavos, ele não é maior ou igual a 1,50. Então ele sai do nosso repita e ele vai para a parte superior aqui do lado direito. Então o sentimento da mamãe recebe feliz, a palavra feliz, e printf. Então ele vai imprimir o sentimento da mamãe. Quando a gente chegar em casa, ela vai ficar feliz. E nesse caso, como a primeira situação foi satisfeita, o primeiro if foi satisfeito, então a gente não vai para o else, não cai no else. É sempre uma situação ou outra, então é sempre if ou else. Então, como o if foi satisfeito nessa nossa situação, aí o else é pulado e o programa termina. Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado.